aqui a nossa parte. Nós estamos aí no segundo capítulo. Já falei para os irmãos, a gente vai mandar o livro para vocês, vai estar com vocês todo esse material. Se vocês me permitirem, eu vou mandar para vocês o PDF aí com o material de hoje, mas depois vocês vão receber esse material completo, tá bom? Vou mandar para o irmão Alexandre. Eu vou pedir para o irmão Raul, por gentileza, Raul, manda no privado para elas, tá? No privado, isso. Tá bom? Esse que você mandou? Isso. Não, esse aí mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos fazer mais uma oração? Irmã Roseli, a senhora pode fazer sua oração para a gente e começar a nossa segunda parte? Amém. Senhor Deus poderoso, Deus de maravilha, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Venha, Senhor Deus, nos abençoar, Senhor Deus, sobre essa aula, Pai. E resplandecer, Senhor Deus, a tua glória, Pai, nesse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor, neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza, e vamos em frente. O capítulo de número 2, irmãos, vai começar a falar um pouquinho dos antecedentes históricos, né? Vai começar a falar sobre os antecedentes históricos do período inter- e neotestamentário. E a gente vai ter aí um resumo histórico, por exemplo, das coisas que estavam acontecendo nos dias que antecederam o evangelho, a escrita dos evangelhos e os acontecimentos que deram, né, ênfase para que se escrevesse os evangelhos, que foi o advindo do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente aparece aí, ó, o próximo do fim da história do Antigo Testamento, os assírios levaram para o exílio Israel, o reino do norte, né? E o reino do norte. Na sequência, os babilônios levaram Judá e o reino do sul. Depois, os persas permitiram que os exilados retornassem para a terra de Judá, se assim o desejassem. E alguns retornaram. Seguiu-se o período intertestamentário de 400 anos. Nesse período, Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio e disseminou a cultura grega, é aquilo que nós chamamos da helenização da região do Oriente Médio, ok? A cultura grega foi disseminada por lá, ok? Por exemplo, quando os Estados Unidos vai num país lá do Oriente Médio e chega lá, domina tudo e começa a construir McDonald's, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a disseminação de uma cultura em cima da outra, ok? Aquilo que a gente conheceu agora na época da Idade, aí depois da Idade Média, do colonialismo, né? Mas ainda naquela ideia antiga, ok? Depois a gente vai perceber que, imediatamente no período do Novo Testamento, os romanos conquistaram a Palestina. Teve muitas trocas aí de reis, né, de impérios de dominação na região do Oriente Médio, ok? E essa troca de impérios, ela gerou aí uma salada cultural muito grande nessa região. Agora, o interessante a respeito disso, e não é nem tanto isso, né? É que Daniel falou sobre essas mudanças rápidas, né? Daniel explicou a respeito dessas mudanças rápidas aí de colônias e de reinados por cima ali daquela região. Inclusive, se você percebe ali como Daniel vai mostrando a diferença e as passagens de cada uma das nações, você consegue ter uma percepção bem clara daquilo que ele quis dizer. No ano 70 depois de Cristo, uma revolta judaica foi contida, ocasionando a destruição de Jerusalém, né, e do templo. Outra revolta judaica foi debarrada no ano 135, não muito depois do ensinamento do período neotestamentário. Então, a gente percebe que, na maneira histórica, social e política, o povo de Israel, o lugar onde Jesus, o advento do Messias aconteceu, a vinda do Senhor Jesus aconteceu, estava passando por um período de grandes transições culturais, ok? Jesus, ele surge, ele aparece, né? Porque Jesus não simplesmente nasceu, ele apareceu num período conturbado daquela região, ok? Você tinha essa transição de cultura após cultura, você tinha essa diferença de processo, até mesmo de pensamento. Por exemplo, quando os romanos eles dominaram a Palestina, e aconteceu um pouquinho antes deles
realmente tomarem ali como mão de ferro, teve a última revolta, que foi a revolta dos Macabeus. E a revolta dos Macabeus, inclusive, que você tem 2 livros na Bíblia Católica, por exemplo, que são livros apócrifos, mas estão dentro da Bíblia Católica, que é 1ª e 2ª Macabeus, conta essa história de interlúdio, pouco antes do advento do Messias, dessas guerras que estavam acontecendo, desse problema que se travava, né? Inclusive, o general romano da época, ele sacrificou um porco no altar. Foi justamente nessa época que ele sacrifica um porco no altar. E dessa revolta dos Macabeus, dos remanescentes dos Macabeus, surge, por exemplo, a facção dos Zelotes, que era a facção judaica que era terrorista, né? Que seria o Hamas da época. Só que, em vez do Hamas palestino, era o Hamas judeu, que fazia realmente guerra santa contra os romanos. Ok? E dessa helenização do povo judeu, dessa culturação do povo judeu, né, e inclusive com muito elemento do estoicismo, que tinha surgido já como pensamento, e o estoicismo falava muito do padrão do homem para viver, ok? Uma das grandes percepções estoicas, por exemplo, que você vai ver isso disseminado, tentando ser disseminado como pensamento no evangelho, mas barrado, inclusive, por Paulo. Paulo demonstra isso, mas ele mesmo barra. E eu vou te explicar. É, por exemplo, a diminuição da mulher como valor. Isso é do estoicismo, ok? E o estoicismo falava o seguinte, que o homem é a raiz de todas as virtudes e a mulher é a raiz de todas as paixões. Então, um homem, para ele ser um homem virtuoso, ele tem que dominar sobre suas paixões. E quem é a raiz da paixão? A mulher. Então, um grande homem virtuoso é aquele que domina sobre a mulher. Mas o domínio do estoicismo não é um domínio do pensamento, do cuidado e do amor, não. É um domínio da depravação e do controle. Ok? É por isso, por exemplo, é desse pensamento que sai, na época de Jesus, que o testemunho de uma mulher valia metade do de um homem. Isso não é deuteronômico. Isso não é da lei. Isso é do estoicismo, que inseminou dentro da época do judaísmo e transformou aquilo como uma percepção de que a mulher valia menos. A mulher tinha uma proteção familiar dentro do judaísmo que o estoicismo explorou como um subjugar da mulher. Ok? Isso surge como padrão retórico da época, e os fariseus surgem daí. Surgem justamente dessa mistura estoica. Outro padrão que também é embrionário e acaba surgindo como seita é os saduceus. Só que os saduceus vão mais longe. Porque os saduceus, eles se namoram tanto pela cultura helenista que eles deixam, inclusive, os padrões espirituais de fora. Porque apesar dos fariseus terem toda essa questão da pompa, da virtude expressa para as pessoas, por exemplo, sabe qual foi uma das grandes dificuldades da igreja neotestamentária? Falar sobre humildade. Humildade. Porque dentro do conhecimento grego, se você é melhor, por que você é humilde? Humildade é coisa de escravo. A humildade não cabia na cabeça deles. É por isso que Paulo escreve para Filipos, olha, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo da forma de Deus, não usou ser igual a Deus. Mas foi uma forma de servo e humilhou-se a si mesmo. Aquilo era um assinte, porque, se eu sou agora crente, eu tenho que, né, eu sou melhor que todo mundo. Então, toda essa cultura, ela regia ali aquela região. Era o que se falava fora dos templos. Era o que se falava lá fora, o que as pessoas conversavam. Era essa grandiosidade, tal, essa opressão, quem pode mais oprime quem não pode. Entendeu? E os saduceus, por exemplo, eles tinham isso muito mais elevado, porque eles não acreditavam nem em anjo mais, nem em ressurreição. E andando na paralelo a isso, tinha uma outra seita que era os essênios. E os essênios, eles foram longe demais. Falaram assim, olha, a gente não quer o estoicismo dos gregos, a gente não quer a rebelião dos zelotes, a gente quer o seguinte, ó, eu quero que vocês se lasquem na cidade, nós vamos morar nas cavernas porque eu não quero mexer com ninguém. E os essênios se separaram de todo mundo. E Jesus aparece no meio desse vendaval. Mas não, os estoicos não eram judeus gregos. Não. Os estoicos não eram judeus. Os estoicos, na verdade, o estoicismo, né, era uma linha de pensamento grego
que influenciou muitas das culturas que viviam na época de Jesus, muitos dos pensamentos que viviam na época de Jesus, né? Por exemplo, a gente vê os muçulmanos, né, tendo 5 mulheres, ok? Isso é influência do estoicismo. O pessoal acha que esse negócio é coisa de... Não é coisa do Alá, é coisa de influência do estoicismo. Porque o homem que ele é muito virtuoso, ele domina sobre a sua mulher. E quanto mais mulheres ele domina, mais virtude ele tem. E a virtude é expressa de que maneira? Poder. Poder varonil, poder da hombridade, entendeu? Poder do domínio. E não é, mais uma vez, não é o domínio sobre a sua essência de caráter interno, é a expressão externa do seu caráter, ou seja, é você poder botar o pé no pescoço, é você poder mandar, é você poder... Você percebe, por exemplo, essa pompa do muçulmano, de quando ele começa a ser um sheik, etc. Isso é raiz estoica, dentro do pensamento deles. Okay? Só que isso começou a tentar ser disseminado na igreja. E até um certo ponto, depois quando a igreja se helenizou ainda mais, quando ela saiu mesmo da Judéia, ela começou a entrar na Turquia e ela começou a passar ali de cima de Antioquia e foi mais para cima ainda, quando ela, por exemplo, se estabeleceu em Constantinopla, ok? Com Constantino como o primeiro imperador cristão dos romanos, aí o estoicismo tomou conta da igreja. Quer saber um outro elemento estoico muito grande que influenciou muito da igreja no começo? A hierarquia. A hierarquia ministerial, a hierarquia clerical é um elemento forte do estoicismo influenciando na igreja. Porque dentro do pensamento estoico, a hierarquia não é uma questão de função, é uma questão de valor. Quem está em cima vale mais do que quem está embaixo. Por exemplo, o Papa tem mais revelação de Deus do que os cardeais mais do que os padres, entendeu? É desse jeito que eles estabelecem a hierarquia. E esse estabelecimento de hierarquia é estoico. Por exemplo, uma outra influência da hierarquia estoica, que a gente vê muito clara e a gente conhece, é o militarismo. Okay? Conforme mais alto do ranking militar, mais acesso você tem, mais importante você é. Por exemplo, quando você está num campo de batalha, por que se protege o general? Porque o general é o comandante. Se o general morrer, se dispersa. Existe muito elemento correto no estoicismo, realmente, né? Matou as ovelhas, matou o pastor, as ovelhas se dispersam, ok? Mas é uma disfunção porque ela agrega valor. E Jesus aparece nesse contexto. Jesus aparece justamente nisso. De um povo que tinha sido extremamente influenciado pelas culturas fora da sua religião. Porque o judeu que voltou do exílio não é o mesmo judeu que foi para o exílio. Não adianta. O judeu que voltou do exílio não foi o mesmo que foi. O próprio Esdras vai falar isso para a gente, né? Olha, ele voltou casado com um monte de mulher de fora, né? Voltou oprimindo o seu próprio irmão, cobrando usura daquilo que emprestava. Emprestava, cobrava juro. Aquilo não era judeu. Aquilo eles aprenderam no exílio. Eles aprenderam aquilo das outras nações. Então, tudo isso era uma influência muito grande. Agora, o que a gente vai perceber, um pouquinho mais para frente, ali no final da página 27, é que existia esse ambiente secular e a gente precisa também entender que, nesse momento neotestamentário, existia mais judeus vivendo fora da Palestina do que dentro dela. Existia mais judeus vivendo fora da Palestina do que dentro dela. Isso dá uma ideia para a gente de que a coisa realmente estava bem misturada. A coisa estava bem espalhada, estava bem difundida, né? E navios serviam de transporte, etc., né? Os cortes de cabelos, usos e costumes, eles se assemelhavam muito aos ocidentais da atualidade. Os valores de família já competiam com o divórcio fácil, com a imoralidade generalizada. Já existia uma globalização naquele tempo. A coisa já estava globalizada. Você, por exemplo, se você chegasse em Jerusalém, você não estava tão longe assim, por exemplo, de Roma, no sentido cultural da coisa. Porque muita coisa que acontecia em Roma acontecia em Jerusalém. Porque as culturas já estavam misturadas, né? Os métodos de agricultura e da atividade bancária já tinham muitos elementos daquilo que a gente vê na atualidade e tal.
E aí a gente, por exemplo, entende uma coisa que Paulo fala. Paulo fala assim, vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando ele fala isso, ele fala assim, por que a plenitude dos tempos num tempo de tanta antiguidade? Porque quando a gente olha para aquele tempo, a gente percebe que todos os elementos que fazem a nossa sociedade hoje já estavam inseridos naquela. Já estava lá. Alguns de forma embrionária, alguns já de forma completamente estabilizada, né? Então, Jesus nasce nesse contexto. Os ambientes religiosos e filosóficos do Novo Testamento, a gente deu uma olhada nisso aí um pouquinho, falou um pouquinho, mas agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais profunda da página 28 aí, ó. Os judeus no período tinham abandonado a idolatria. Isso é importante. Quando eles voltaram do exílio, e principalmente logo nesse interim de início, existe um renovo espiritual muito grande em Israel. Ok? E é um renovo espiritual que, em Judá, perdura. Ele perdurou, ele continuou. Né? Por exemplo, foi nessa época que começou a surgir os comentários da Torá, os Talmudes. Ok? O Talmud não é na época de Davi, não é na época de Salomão, não é anterior a isso. É pós-exílio. É pós-exílio. Por que surge pós-exílio? Porque, por exemplo, a casa sacerdotal foi completamente destroçada. Você só vê o profeta Malaquias e o Zacarias e o Ageu que vêm do exílio profetizando, e Malaquias, depois disso, profetizando. Ou seja, a voz profética desaparece. Como é que as pessoas iam saber como andar? Surge, então, os escribas. E os escribas começaram a ensinar o povo através daquilo que eles retiravam da sua interpretação, que era o Talmud. E isso é difundido, entendeu? Mas existia uma pressão espiritual para que as pessoas andassem de maneira correta muito grande. E aí que Jesus vai falar depois, lá mais para frente, que o peso que estava se colocando pelas práticas era maior do que o princípio pelo qual Deus havia dado as práticas. Porque a coisa tinha tomado uma forma de, literalmente, se policiava a pessoa na sua conduta espiritual. Existia um policiamento das pessoas, né? Eu vou fazer aqui, vou cutucar a gente agora, tá? Nós, todos nós. O governo da Palestina, na época que Jesus nasceu, era conservador. Era um governo conservador. Eles passaram leis para obrigar as pessoas a não fazer práticas que eram contrárias à palavra de Deus. Ok? Esse é o perigo do conservadorismo como método de governo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque não é com arma na cabeça que a gente faz as pessoas parar de abortar, parar de viver uma vida de homossexual. Não é desse jeito, não. Não é passando lei. É ensinando a palavra de Deus. Isso surge dessa perspectiva. Porque era um povo extremamente idealizado naquela fé. Mas longe dos caminhos do Senhor no coração. É por isso que Jesus fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Você está entendendo agora por que os evangelhos surgem com essa retórica de Jesus? Nós nem entramos para falar dos evangelhos ainda. A gente só está falando do mundo em que o evangelho foi recebido a primeira vez. Ok? Eles tinham abandonado a idolatria, a obediência, a lei mosaica recebia destaque, ali a adoração não sacrificial acontecia cada dia de sábado, o culto sacrificial acontecia diariamente, e apenas no templo em Jerusalém, como era feito, né? O Antigo Testamento servia de texto sagrado, formava a base das crenças, das práticas judaicas, e oferecia um relato da história da salvação, entre outras coisas, né? Somente mais tarde, então, que depois, logo depois desse início que foi depois do exílio, é que as interpretações orais de mestres da lei do Antigo Testamento foram escritas no Talmud. Então, começa a surgir o Talmud justamente aí no próximo do tempo de Jesus. Eu grifei aqui, no finalzinho da página 28. Da mesma forma, difundiam-se expectativas messiânicas que, no entanto, variavam. Mas não se esperava que o Messias ou o Messias, né, fossem ao mesmo tempo divinos e humanos, nem que fosse morrer pelos pecados das pessoas. A expectativa messiânica estava toda. Jesus não chega. O fato de Jesus falar que era o Messias não era surpresa. Uau, Messias. Não, um monte de gente estava falando que era Messias. Tinha muita gente falando que era o Messias na época que Jesus apareceu. Inclusive,
Em Atos dos Apóstolos, o Gamaliel dá testemunho disso. Mas já não apareceu um monte aí falando que era o Messias? Esse dia exatamente não apareceu um outro Jesus aí falando que era Messias? A gente já viu isso aí outras vezes, né? Agora é o seguinte, né? Vamos respeitar, porque se isso for verdade, para que a gente não se encontre lutando contra Deus. Lembra que Gamaliel fala isso em Atos dos Apóstolos? Né? Por quê? Porque era uma comum, era aquilo que estava acontecendo. Agora, o que ninguém esperava, o que ninguém imaginava, é que o Messias, de fato, seria essa figura, que não seria só um líder humano, mas uma figura espiritual, e o próprio Deus encarnado. Isso ninguém esperava, ok? Os fariseus eram rigorosos, os essênios ainda mais rigorosos, como a gente falou, moravam até fora da cidade. Os saduceus frouxos, mais abastados, era gente rica, né? Fadados a se desintegrar como seita, como destruição de Jerusalém do tempo do ano 70, eles completamente sumiram. Ele está falando aqui de mais uma que eu tinha me esquecido. Os herodianos apoiavam a família de Herodes no poder, e os zelotes opunham-se ao domínio romano, representado por Herodes e pelos governadores romanos. Os escribas ensinavam e aplicavam a lei no Antigo Testamento, embora limitadas em sua esfera de ação. As cortes judaicas tratavam a maioria das questões da vida diária. E o Sinédrio, que foi justamente criado para tomar conta desse governo judeu, debaixo da autoridade de outro governo, né? O embrião do Sinédrio foi aquilo que Neemias fez. Neemias cria o embrião que depois veio a ser o Sinédrio, quando ele começa a andar com os moços dele, ver como é que Jerusalém está, e faz aqueles conselhos com os maiorais da cidade, para decidir como é que eles vão reconstruir. Aquilo é o embrião do Sinédrio. O Sinédrio depois vai surgir mais para frente como um estabelecimento mais eletivo mesmo, né? Apesar de que a eleição do Sinédrio era mó caô. Ninguém ia lá votar para a pessoa ser do Sinédrio. Quando morria alguém, o próprio Sinédrio escolhia quem que eles iam convidar. Era assim. Não era o pessoal de fora que escolhia as pessoas para o Sinédrio. Era o próprio Sinédrio que escolhia quem subia. Então, era um negócio que era só eles ali mesmo. Não tinha, né? Se você era uma pessoa comum da cidade, você nunca ia chegar no Sinédrio. Não tinha condição. Você tinha que ser de uma certa família, de uma certa postura, né? Não é muito diferente hoje também, não. Mas naquela época era pior ainda, né? Só o Lula que consegue ser presidente do país, tá indo lá. E o Bolsonaro também, tá ok? Consegue ser aí presidente da República aí, depois de ser capitão, tá ok? Né? O Sinédrio em Jerusalém reunia-se com uma espécie de corte suprema. O povo comum não pertencia a nenhuma dessas seitas ou classes, sendo designado o povo da terra. Né? O povão mesmo não estava enfiado nessas coisas. Era gente comum, gente que vivia os seus problemas, as suas histórias, as suas dificuldades. Gente comum. Não estava enfiado nessas grandes seitas. Mas Jesus, quando aparece, ele aparece justamente dando uma nova esperança para o povo, que nenhum desses partidos aí davam. É por isso, irmão, que quando Jesus aparece e ele começa a praticar as coisas que eles praticam, as pessoas esperavam que Jesus ia tomar o governo na mão. Porque todo mundo que governava eles fazia muita maldade para esse povo. Esse povo vivia muito mal, gente. Eles viviam sem esperança, sem paz, sem futuro. Jesus aparece, realmente, beleza. Era muito mais do que um Bolsa Família, do que tirar você da pobreza, do que te oferecer uma casa própria. Era muito mais do que isso. Era uma injeção de esperança, de que as coisas realmente agora iam ter futuro, que a família deles iam ter esperança e viver uma vida melhor, entendeu? Era muito além do que uma coisa paliativa, porque as coisas paliativas os fariseus davam. Entendeu? Como você é subserviente, né? Os saduceus tinham, né? Os zelotes, inclusive, da maneira deles de ser violentos, eles também tinham muita que oferecer. Tinha cidades que estavam debaixo do controle deles, eram terríveis. Emaús, por exemplo, era um reduto zelote. Ficava 11 estádios de Jerusalém, exatamente numa distância que não ficava tão longe para os zelotes praticarem os ataques deles às posições romanas. Era um negócio terrível mesmo, né? Que eles faziam, né? Os herodianos apoiavam a família de Herodes, a gente já foi falar, e os judeus que viviam fora da Palestina formavam a diáspora, ou dispersão. E se dividiam entre tradicionalistas, que eram os hebraístas, e progressistas, que eram os helenistas, que já tinham largado completamente a cultura judaica,
e viviam como gregos. Não tinha nada mais de judeu, não guardavam mais as tradições. Esses aqui, que eram os hebraístas, esses hebraístas, foi o pessoal que estava no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Moravam longe, não conseguiam vir para a Páscoa, porque ainda estava ruim para viajar na época da Páscoa, né? Viajavam para o Pentecostes. E por que eles viajavam para Pentecostes? Eles moravam longe, mas era gente de boa condição, e vinha viajar para Jerusalém para a festa das primícias, que era a festa dos Pentecostes. Então, eles vinham entregar as ofertas no templo das primícias. Eles faziam isso porque eles ainda guardavam a tradição, entendeu? Mas eles já viviam longe da terra, entendeu? É por isso que eles falam assim, ué, como é que eles estão falando a nossa língua se eles são, né, de outra nação? Então, esse é o mundo que Jesus nasce. Essa é a esfera geral, quando Jesus, o advento da pessoa do Senhor Jesus Cristo surge justamente nessa esfera, de muita cultura, de muita mistura, de diferentes perspectivas e posições de quanto ao que significava futuro, daquilo que eles deveriam fazer, muita gente misturada no sentido também daquilo que era a perspectiva de governo para eles, né? Os fariseus achavam que tinham controle, mas eram subservientes ao controle de Roma. Roma achava que tinha controle, mas não podia ter paz lá se não tivesse um acordo com Herodiano, com Herodes, que era tetrarca, e mantinha as coisas meio apaziguadas para os judeus achar que tinha rei ainda, né? Porque o Herodes era um rei fantoche. E os herodianos viviam de baixo, assim, acreditando que Herodes realmente mandava alguma coisa. Mas o limite do poder de Herodes era muito pequeno. Era um limite muito diminuto. Mas todos eles viviam ali debaixo daquele processo, achando que podia realmente mandar em alguma coisa, né? A gente vai dar mais uma olhadinha aqui nesse pedaço aqui, mas praticamente a gente já pode partir para o próximo. A gente já falou a respeito disso e tal. Aqui o nosso texto fala um pouquinho também de alguns dias que foram além do advento do Senhor Jesus Cristo, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Se você vê aí na página 26 e 27, você tem um quadro bonito aí, ó, muito legal. O quadro na esquerda falando a data e o quadro na direita falando dos principais acontecimentos, ok? E nos principais acontecimentos, aí você vê, por exemplo, na primeira parte do século I, a destruição do templo, né? E a destruição do templo surge de mais uma revolta judaica. A última revolta judaica, na verdade, antes de Roma falar assim, chega, não vamos ficar mais perdendo tempo com esses judeus aí, porque isso não vai dar certo. E isso acontece logo, um pouco tempo depois da morte de Tiago. Tiago é morto, né? Os zelotes tinham muito carinho por Tiago. Eles acreditavam que Tiago era o sucessor de Jesus. Tiago que era irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus. Eles acreditavam que Tiago era sucessor de Jesus, que Tiago ia ajudar eles a tomar o poder. E quando Tiago morre, é jogado do alto do pináculo do templo, eles põem a cidade em polvorosa. Um dos motivos é a morte de Tiago. E quando eles põem a cidade em polvorosa, quem estava na cidade já não era mais Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos já tinha sido substituído, já tinha voltado para Roma. E aí chega em Roma que o negócio está... que os judeus estão completamente fora de si, né? E aí Roma manda uma comitiva de judeus judeus que moravam em Roma para tentar tratar o assunto, e os judeus estão irredutíveis. Um dos que estavam nessa comitiva era Flávio Josefo, grande escritor da história dos hebreus, Flávio Josefo. Aliás, Flávio Josefo é uma persona não grata, tá? Dentro da cultura judaica. Eles não aceitam Flávio Josefo de maneira nenhuma, pelo contrário, eles têm muito problema. Porque Flávio Josefo, ele vem como enviado por Roma e ele começa a ajudar os romanos contra os seus próprios compatriotas, né? Inclusive, existe não tem aquele problema de Pitágoras e tal, de matemática, tem um problema de Josefo, que os judeus aceitam Josefo como um patriota e falam assim, você vai ficar com a gente, você vai ajudar a gente agora a defender aqui contra os romanos. Sabe o que Josefo faz? Josefo dá um jeito de comandar o pessoal para perder a cidade praticamente. Fica ele mais 70. Né? E ele faz um problema matemático. Fala assim, olha, é o seguinte,
nós vamos provavelmente cair na mão deles, mas eu não quero que um cão romano me mate. Então vamos fazer o seguinte, vamos morrer pela espada, a espada de Israel? Então a gente tira na sorte, entre três, de 3 em 3 tira na sorte, e quem ficar com a sorte tem que matar os outros 2, e depois pega os outros do que sobrou e assim até ficar o último. E o último, infelizmente, vai ter que cometer um pecado hediondo diante de Deus, vai ter que se matar para não morrer na espada, né? É dos romanos. Adivinha quem ficou por último? Flávio José. Ele não se matou. E não se matou. Então, ele trouxe muita tristeza para os seus compatriotas por conta disso, né? E depois disso ainda, no ano 135, a gente viu aqui mais um pouquinho também, por fim mesmo, aí a comunidade judaica é completamente aí destruída. O Flávio José, ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele já foi na época, já depois da destruição do templo. Então, ele, na época da destruição do templo, já era um homem adulto. Então, por exemplo, se ele chegou a ser contemporâneo de Jesus, talvez na infância. Ele era de Roma e Jesus estava na Palestina, né? Tanto que ele escreve a respeito de Jesus, né? De maneira muito sucinta. Inclusive, tem alguns que dizem, Raul, que aquela parte onde ele fala de Jesus é um enxerto posterior. Tem gente que fala que aquilo ali não foi ele que escreveu, enxertado no livro dele. Eu não sei se é... Eu acredito que isso esteja mesmo lá, e ele fala porque Jesus, a história de Jesus era conhecida. Eles fazem uma crítica a respeito dessa escrita a respeito de Jesus ali, porque a maneira como Flávio José escreve é muito propensa ao evangelho. Ok? Porque ele fala assim, Jesus defunto que os seus discípulos dizem viver. Isso é muito propenso ao evangelho, porque apesar de ele estar ali falando que os seus discípulos que dizem viver, ele tá ali em uma categoria de não cristão falando isso. Então, tipo assim, um cristão, obviamente, não falaria que Jesus ressuscitou, ele falaria que alguém disse, mas ele confirma a história da ressurreição. Então, alguns historiadores, eles tentam meio que sacar isso, tal, porque dá uma ênfase muito grande a essa realidade. Mas existem outros, a gente vai ver na próxima aula, justamente, que também falam a respeito do advento do Senhor Jesus Cristo. Uma pausa de 2 minutos, eu vou tomar só uma água e a gente vai partir para a terceira aula, tá bom? Deus abençoe.